Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos consagrar nossos filhos e nossa família ao Senhor por meio do Salmo 91 e no encerramento faremos uma oração dedicada aos nossos lares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um temor que apenas quem é pai ou mãe compreende verdadeiramente. Um temor que surge no instante em que aquela criança chega ao mundo e você compreende que gerou alguém por quem daria a própria existência. Junto a esse afeto imenso, vem o pavor de não poder resguardar sempre, de não estar ao lado em cada instante, de não dominar tudo o que ocorre quando esse filho atravessa a porta da residência. Quantas noites você já passou em vigília aguardando o retorno do filho da rua? Quantas ligações fez apenas para confirmar que tudo corre bem? Quantas vezes o peito se comprimiu ao ver o filho partir para a escola, para o emprego, para a universidade, para se reunir com companheiros, pois você sabe que o ambiente externo não oferece segurança. Você reconhece que existem riscos imprevisíveis, influências inevitáveis. E não faz diferença se o filho tem 4 anos ou 52. Não importa se ainda repousa no quarto vizinho ou se já constituiu seu próprio núcleo familiar. O sentimento paternal, o afeto maternal, jamais cessa de se inquietar, de suplicar, de invocar a Deus. Senhor, resguarda meu filho, vela por minha filha, cuida da minha família. Talvez você esteja enfrentando uma situação particular neste momento. Talvez o filho esteja atravessando desafios na escola, lidando com intimidações, enfrentando obstáculos no estudo. Talvez ele se associe a amizades que você percebe como prejudiciais, mas ignora como intervir sem o distanciar ainda mais. Talvez sua filha esteja em uma relação que lhe cause inquietude e você hesite entre intervir ou aguardar que ela note por si. Ou talvez seja algo mais sério. Talvez o filho se afaste de Deus, rejeite a igreja, recuse discutir a crença. Talvez ele se envolva com dependências, substâncias, bebidas, elementos que você nunca anteviu invadir sua casa. Talvez a filha lide com melancolia, com angústia, com ideias que lhe aterrorizam apenas em pensar e você se sente sem recursos. Você tentou dialogar, orientar, estabelecer barreiras, já discutiu, já derramou lágrimas, já suplicou, já sacrificou o repouso, a serenidade, já sentiu que perde o filho e agora busca nas súplicas o que não obteve com esforços próprios. E preciso lhe transmitir algo que talvez relute em aceitar, mas que é real. Você não domina a trajetória dos filhos, não pode estar em todas partes, não pode decidir por eles em tudo. Não pode isolá-los de todo mal, pois eles possuem livre escolha, necessitam amadurecer, aprender, por vezes através do sofrimento. Mas sabe o que pode realizar? Pode depositá-los nas mãos divinas, pode envolvê-los com a súplica mais forte de amparo que há. Pode invocar sobre suas vidas as garantias do Salmo 91 e assim encontrar tranquilidade. Porque onde você não alcança, Deus alcança. Onde você não enxerga, Deus observa. Onde você não resguarda, Deus vela. O Salmo 91 é conhecido como o amparo protetor. Existem narrativas de guerreiros que partiram para batalhas portando esse salmo e retornaram incólumes. Há relatos de pais que recitavam esse salmo diariamente pelos filhos e presenciaram salvamentos sucessivos. Não se trata de crença supersticiosa, nem de encanto. É a palavra divina ativada pela convicção de quem suplica. E hoje recitaremos esse salmo em união, mas não de forma comum. Recitaremos estrofe por estrofe, aplicando cada garantia sobre os filhos, sobre a família, sobre o lar. E desejo que você realize algo. Pegue uma imagem dos filhos. Se possuir uma foto física, segure-a agora. Se estiver no aparelho móvel, exiba, contemple seus rostos. Durante a súplica, imponha a mão sobre essa imagem, pois você realiza o que Isaac fez em Gênesis 27 ao impor as mãos sobre seu filho para abençoá-lo. Iniciemos. Aquele que reside no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso repousará. Senhor, deposito meu filho, minha filha, em teu abrigo neste instante, que ele resida ali amparado por ti. Que quando o caos domine o mundo, quando as provações surjam, quando os riscos se aproximem, ele saiba buscar refúgio em ti, que encontre em ti o santuário que por vezes busca em locais inadequados, em indivíduos errôneos, em elementos que não saciam o vazio interior.
Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele depositarei confiança. Que meu filho aprenda a proclamar isso, Senhor, que ele afirme com os lábios que tu és seu Deus, que não se apoie apenas em si, em sua própria vigor, em sua própria discernimento, que ele torne ti sua fortaleza, o local seguro para onde corre quando teme, quando se perde, quando necessita orientação. Porque ele te resguardará da armadilha do caçador e da epidemia devastadora. Senhor, resguarda meu filho de todas as ciladas que o adversário arma para ele. Ciladas de vícios, de companhias ruins, de uniões danosas, de opções equivocadas. Que ele possua percepção para identificar o risco antes de sucumbir. Que o Espírito Santo murmure em seu ouvido: não prossiga por aí, não aceite aquilo, não realize isso. E que ele tenha receptividade para escutar. Ele te envolverá com suas plumas, e sob suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e defesa. Envolve meu filho com tuas asas, Senhor, como uma águia vela por seus filhotes. Protege meu filho. Quando ele se encontrar frágil, exposto, em circunstâncias perigosas que ignoro, envolva-o, oculta-o sob tuas asas. Que tua verdade seja o escudo que defende sua mente das falsidades mundanas, das doutrinas prejudiciais, das ideias vazias que tentam desviá-lo da senda. Não temerás os pavores noturnos, nem o dardo que voa ao dia. Que meu filho não sinta temor, Senhor. Remove dele todo o terror da noite, toda a inquietude, todo o desespero. Que ele repouse em paz, ciente de que tu velas por seu sono. E ao dia, quando vierem os dardos, os assaltos evidentes, as hostilidades, os obstáculos, que ele permaneça resoluto e confiante, sabendo que tu és defesa ao seu redor. Nem a epidemia que se move nas trevas, nem a destruição que devasta ao meio-dia. Protege meu filho de toda moléstia, Senhor, de toda a aflição corporal, afetiva, espiritual. Que nenhuma praga sorrateira se aproxime dele, que nenhum agente infeccioso, nenhuma partícula maligna, nenhuma célula danosa se desenvolva em seu organismo. Que a vitalidade seja sua parte, que a existência plena seja sua herança. 1000 poderão tombar ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás afetado. Senhor, sei que meu filho convive com indivíduos que optam por caminhos errados. Sei que ao seu redor há quem consuma entorpecentes, quem exagera na bebida, quem se envolve em condutas imorais. E suplico que ele não seja arrastado, não seja contaminado, que mesmo no mundo não pertença ao mundo, como Jesus suplicou em João 17, 15 e 16. Que ele seja luz nas sombras, sal que preserva o sabor. Que ele exerça influência em vez de ser influenciado. Apenas com teus olhos observarás e verás o castigo dos iníquos. Que meu filho observe, Senhor, que a via do erro não vale a pena. Que ele veja as repercussões das opções equivocadas alheias. Que isso lhe sirva de advertência, de sabedoria, de lição. Que ele aprenda com as falhas dos outros, sem precisar repeti-las. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo estabeleceste tua morada. Escolho tornar-ti meu refúgio, Senhor, e escolho tornar minha residência uma morada do Altíssimo. Que meu lar seja um espaço onde tua essência reside. Que quando meu filho adentre, sinta que este é um lugar singular, que aqui reina tranquilidade e afeto, que aqui Deus habita. Nenhum infortúnio te ocorrerá, nem calamidade alguma atingirá tua morada. Declaro isso sobre meu filho, sobre minha família, sobre minha casa. Nenhum infortúnio ocorrerá, nenhuma catástrofe, nenhum incidente, nenhuma desgraça, porque possuímos a garantia divina. Porque estamos resguardados pelo sangue de Jesus, porque anjos estão posicionados ao nosso redor. Porque aos seus anjos ordenará a teu respeito para te protegerem em todos os teus caminhos. Senhor, ordena agora a teus anjos que velam por meu filho. Quando ele sair da residência, que 2 anjos o acompanhem, um à direita, um à esquerda. Quando estiver na via pública, que os anjos o desviem de colisões. Quando em risco, que os anjos o defendam. Quando tentado, que os anjos o robusteçam. Que em todos os seus trajetos, literais e simbólicos, os anjos divinos estejam presentes. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma.
Que os anjos sustentem meu filho em suas mãos, Senhor. Que quando estiver prestes a cair, a tropeçar, a cometer um equívoco, os anjos o segurem, o ergam, o reorientem, o livrem das pedras que o adversário posiciona na trilha. Sobre o leão e a cobra pisarás, esmagarás o filhote do leão e a serpente. Concede autoridade a meu filho, Senhor. Que ele aprenda a esmagar as forças malignas, que não tema o inimigo. Que saiba que, em nome de Jesus, possui poder para superar toda a provação, todo assalto, toda a ofensiva das sombras. Que ele esmague a serpente ancestral, que é o diabo, como profetizado em Gênesis 3,15. Porque me amou com ardor, também eu o livrarei, colocá-lo-ei em segurança, porque conhece meu nome. Senhor, sei que meu filho te ama. Talvez esteja afastado agora, confuso, mas sei que no fundo de seu ser há afeto por ti. Há uma semente de crença semeada, e tu prometeste livrar quem te ama. Prometeste salvaguardar quem conhece teu nome. Assim me agarro a essa garantia. Me apego a ela com toda a intensidade. Ele me chamará e eu lhe atenderei. Estarei com ele na aflição, dela o extrairei e o exaltarei. Que meu filho aprenda a te chamar, Senhor. Que quando angustiado, aflito, desesperado, não busque consolo em elementos destrutivos, mas clame a ti. E que ao clamar, ouça tua resposta. Que sinta tua essência. Que vivencie teu salvamento. Que sua existência seja testemunho de tua glória. Saciá-lo-ei com longos dias e lhe revelarei minha salvação. Existência prolongada para meu filho, Senhor. Não só em anos, mas em qualidade. Existência plena, rica em propósito, alegria, cumprimento. E que ele contemple tua salvação, que não apenas ouça dela, mas vivencie, seja resgatado, transformado, teu. Agora, se esta oração está tocando seu coração e você sente a necessidade de se conectar mais com mensagens de proteção e fé como esta, inscreva-se no canal agora para receber notificações de novas orações e conteúdos espirituais. E para interagir de forma especial, deixe nos comentários uma frase do Salmo 91 que você escolheu como escudo pessoal para sua família hoje. Isso não só reforça sua própria convicção, mas inspira outros espectadores a fortalecerem sua oração diária. Vamos prosseguir. Agora, desejo realizar uma súplica específica por cada integrante de sua família e desejo que você mencione mentalmente os nomes enquanto oro. Senhor, entrego meu companheiro, minha companheira. Protege-o, protege-a. Quando partir para o labor, acompanha-o, acompanha-a. Livra de incidentes no tráfego, de roubos, de agressões, de ameaças. Vela pelo coração dele, dela, contra a provação, a deslealdade, a atração mundana. Robusteça nosso vínculo matrimonial. Que sejamos unidos, aliados, reflexo do afeto de Cristo pela Assembleia. Senhor, entrego meus filhos, cada qual, do primogênito ao caçula. Os que residem em casa e os que partiram. Protege cada um de maneira particular conforme o que enfrentam. O que está na escola, guarda de influências negativas. O que na universidade, guarda de confusões conceituais. O que inicia no trabalho, guarda de corrupções. O que namora, guarda de opções erradas. Conheces cada um pelo nome? Conheces cada carência? Intervém, Senhor. Senhor, entrego meus progenitores que já envelheceram, fragilizados. Protege sua saúde, alonga seus dias, que eu ainda desfrute tempo com eles e quando chegar o momento de partir, que seja sereno, em repouso sem dor. Mas até então, Senhor, vela por eles, livra de tombos, de males progressivos, de isolamento, de descuido. Senhor, entrego meus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, netos, netas, toda a família ampliada. Que todos estejam resguardados pelo sangue de Jesus. Que todos tenham anjos vigilantes. Que todos sejam defendidos de todo o mal. E, Senhor, entrego também aqueles parentes distantes da crença. Os que se desviaram, que rejeitam a igreja, que duvidam de Ti. Clamo por eles como uma mãe devota clamou por seu filho perdido nos pecados, nas doutrinas errôneas, na rebeldia. Durante anos ela suplicou por aquele que se tornaria um grande pensador da fé. E tu atendeste, tocaste o coração dele.
transformaste-o em um pilar da igreja. Realiza o mesmo com meus parentes desviados, Senhor. Não renuncio, não cessarei de suplicar, clamarei até presenciar o triunfo. Agora, desejo proclamar algo profético sobre sua família, algo que deve ser anunciado, declarado, estabelecido. Declaro que minha família honrará o Senhor, como afirmado em Deuteronômio 6, 4-7. Eu e minha casa temos aliança com Deus. Somos família de súplica, de convicção, de amparo divino. Declaro que nenhum dos meus será atingido pelo mal, que todos viverão sob a cobertura celestial, que todos vivenciarão o cuidado paternal de Deus. Declaro que as gerações vindouras de minha família serão favorecidas, que meus netos, bisnetos, tataranetos serão devotos do Senhor, que o favor de Abraão atinja 1000 gerações de minha linhagem. Declaro que o adversário não possui domínio sobre minha família, que toda maldição ancestral é rompida pelo sangue de Jesus, que toda doença familiar é anulada, que todo ciclo de erro é quebrado. Declaro que minha residência é lar de serenidade, de contentamento, de abundância, lar onde Deus reside. E agora, antes de dedicarmos nossos lares, recitemos em união a oração que Jesus nos legou. O Pai Nosso não é mera repetição memorizada, é a súplica ideal que abarca todas as carências de nossa família. Recitemo-la pausadamente, aplicando cada pedido sobre nossos filhos e lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que minha família te reconheça como Pai, Senhor, não como divindade remota, rigorosa, alheia, mas como Pai afetuoso, que vela, resguarda, supre. Que o nome de Deus seja sagrado em minha casa. Que não se profane teu nome, que não se insulte, que seu nome seja exaltado, valorizado, venerado por cada integrante de minha família. Venha o teu reino, cumpra-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o reino de Deus se instale em minha casa, Senhor. Que tua vontade predomine sobre a vontade dos meus filhos quando inclinam a trilhas erradas. Que tua vontade se realize na existência de cada um, nos laços afetivos, nas escolhas laborais, nas decisões cruciais. Que meu lar seja qual o céu, espaço de tranquilidade, equilíbrio, afeto, contentamento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Supre minha família, Senhor, não só o sustento material, mas o espiritual. Que nunca falte alimento à mesa, que meus filhos jamais padeçam escassez, mas que também nunca falte a palavra divina sendo partilhada, vivida, transmitida em meu lar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Senhor, perdoa as falhas de minha família, perdoa minhas falhas como pai, como mãe. Os momentos em que errei, fui severo excessivamente ou leniente demais. Perdoa as falhas dos meus filhos e auxilia-me a perdoar também. A perdoar quando me frustram, me ferem, optam por caminhos que desaprovo. Que o perdão circule constantemente em minha casa. Que não acumulemos rancores, não guardemos amarguras. E não nos induzais à tentação, mas livrai-nos do mal. Livra meus filhos de toda aprovação, Senhor. Quando surgirem ocasiões de consumir entorpecentes, de envolver-se em imoralidades, de ingressar em vias tortuosas, concede-lhes vigor para recusar. Fecha portais que devem ser trancados, afasta indivíduos de influência negativa e livrai-nos do mal, do maligno. De Satanás que ronda buscando devorar, como em 1 Pedro 5,8, estabeleça uma barreira de amparo ao redor de cada integrante de minha família. Amém. E agora, para concluir, realizemos em união a oração dedicada aos lares. Senhor Jesus, dedico o meu lar a Ti neste instante. Que esta residência seja um modesto templo. Que a essência do Espírito Santo preencha cada ambiente. Que onde minha família se reúna, ali Tu estejas entre nós, como prometido em Mateus 18:20. Que minha mesa seja local de partilha. Que as refeições sejam instantes sagrados de união. Que dialoguemos, riamos, dividamos a existência. Que o dispositivo móvel fique afastado e os olhares se encontrem.
Que minha sala seja espaço de recepção. Que quem adentre sinta tranquilidade, afeto, sinta que este é um lugar peculiar. Que minha residência seja reconhecida como casa que abre portas, que acolhe, que favorece. Que os dormitórios sejam locais de repouso autêntico. Que meus filhos durmam serenos, amparados pelos anjos. Que não haja visões ruins, vigílias, temores da noite. Que minha casa transborde música, adoração, que a palavra divina seja estudada aqui, que supliquemos em união, que sejamos família que exalta a Deus não só os domingos, mas diariamente. Amém. Se você acompanhou esta oração até o fim, algo impactante ocorreu no âmbito espiritual. Anjos foram mobilizados, defesas foram instituídas, favores foram proclamados sobre sua família. Mas é essencial preservar essa cobertura. Não recite o Salmo 91 apenas uma vez, recite diariamente pelos filhos. Recite pela manhã antes de saírem, recite à noite antes do repouso. Torne isso rotina, prática espiritual e creia, confie. Repouse na garantia de que Deus ama seus filhos mais que você, que Ele vela por eles quando você não pode, que Ele planeja o bem e não o mal para cada um. Se esta mensagem abençoou seu coração, se você consagrou sua família ao Senhor hoje, considere se inscrever no canal. Imagine receber diariamente lembretes de fé que fortalecem seu lar como uma família unida em oração. Compartilhe nos comentários sua experiência pessoal de como Deus protegeu sua família em um momento difícil e o que mais tocou você neste vídeo, se o conteúdo ressoou com sua jornada. Vamos criar laços nesta comunidade, inspirando uns aos outros com histórias reais de vitória e aprendizado.